Olá, bom dia. Quase meio-dia na hora do almoço, mas eu vou aproveitar e vou continuar a leitura do livro. Eu tinha parado na página 22 e aqui eu vou falar. Vamos ver o que ele continua falando, né? Uma identificação da luz do ensinamento original. Ah, tá, peraí. Comecei errado e vamos lá arrumar. Continuação do livro, Um Mundo Melhor, o despertar de uma nova consciência, tá? Então, eu tinha ficado no outro vídeo, eu tinha ficado na página 22 e agora eu vou continuar. Já ia começar sem falar nem do que eu estava lendo, né? Aí não adianta. Tá. Uma identificação da luz do ensinamento original. Foi assim que o gnotismo e o misticismo se estabeleceram nos primórdios do cristianismo e no cristianismo medieval. O mesmo ocorreu com o sufismo na religião islâmica, com o hassidismo e a cabala no judaísmo, com o Advaita Vedanta no hinduísmo e com o Zen e o Dzogchen no budismo. Não sei se eu pronunciei certo essas palavras, porque são novas para mim. Quase todas essas escolas eram iconoclastas. Elas se opuseram a numerosas camadas de conceituações e a estruturas mentais enfraquecidas. Por essa razão, deixa eu me arrumar aqui na cadeira. Por essa razão, a maior parte delas foi vista com suspeita e hostilidade pelas hierarquias religiosas estabelecidas. Quer dizer que as pessoas não receberam muito bem essas outras religiões, porque já tinha as próprias religiões dela, as religiosas que era já estabelecida, que já tinha na época, né? Seus ensinamentos, ao contrário das doutrinas da religião principal, enfatizavam a compreensão e a transformação interior. Então, aqui que ele fala, né? Enfatiza a compreensão e a transformação interior. Foi graças a essas escolas esotéricas que os credos mais importantes recuperaram o poder transformador dos seus preceitos originais, embora na maioria dos casos apenas poucas pessoas tiveram acesso a elas. Esses movimentos nunca se expandiram o bastante para exercer uma influência significativa sobre a profunda inconsciência coletiva que predominava ao longo do tempo. Então, ele quer dizer aqui que muitas pessoas não aceitavam, né? E com esses movimentos nunca se expandiram bastante para exercer a influência significativa sobre a profunda inconsciência coletiva. Quer dizer que, como já existia uma religião no tempo ali, na época que ele está falando aqui, já existia na raiz da mente das pessoas, né, aquela certeza, aquela crença delas. E até algumas delas, né, ver que poderia ter outras maneiras de ensinamentos, levou um longo tempo. Até aqui, ó. Ao longo do tempo, algumas dessas escolas se tornaram rigidamente formalizadas ou conceitualizadas para permanecerem eficazes. Espiritualidade e religião, ele vai falar agora. Qual é o papel das religiões estabelecidas no surgimento da nova consciência? Muitas pessoas já reconhecem a diferença entre espiritualidade e religião. Elas compreendem que tem um sistema de crenças, um conjunto de pensamentos estendido como a verdade absoluta. Não tornar ninguém espiritualizado não importa
qual seja a natureza dessas convicções. Na realidade, quanto mais um indivíduo faz de seus pensamentos crenças, sua própria identidade mais se distancia da dimensão espiritual que existe dentro dele. Muitas pessoas religiosas estão presas nesse nível. Assim ele fala, né, aqui. E não deixa de ser, né? E não deixa de ser, não é verdade? Para elas, a verdade equivalente ao pensamento. Como estão completamente identificadas com o pensamento, sua mente consideram-se detetoras, inclusive da verdade, o que é uma tentativa inconsciente de proteger a própria identidade. Elas não compreendem as limitações do pensamento. Aos seus olhos, qualquer indivíduo que acredite, pense de modo diferente está errado. Então, ele acredita aqui que quando uma pessoa começa a pensar diferente, né, todos vão achar que está errado. No passado não muito distante, não lhes serviria de justificativa para matar alguém. E ainda há quem faça isso hoje em dia. E ainda há quem faça isso hoje em dia. A nova espiritualidade, a transformação da consciência, está surgindo em grande parte fora das estruturas das religiões institucionalizadas. Sempre houve bolsões de espiritualidade, até mesmo nas religiões dominadas pela mente, embora as hierarquias formais tentassem eliminá-los por considerá-los uma ameaça. A gente vê muito isso nos filmes, né? E nos filmes, eu acredito que nos filmes há alguma ponta de verdade. Então, o fato de que a espiritualidade está aparecendo em larga escala fora das estruturas religiosas é algo inteiramente novo. No passado, isso teria sido inconcebível, sobretudo no Ocidente, terra das culturas mais controladas pela mente, onde a igreja cristã detinha uma franquia virtual da espiritualidade. Ninguém podia falar em uma plateia sobre esse tema, nem publicar um livro sobre o assunto sem a autorização da igreja. Aqui vem os filmes de novo, né? Em alguns filmes que eu já assisti tem sobre isso. Que se ele, o padre ou o católico ali, que, né? A pessoa da igreja ali quisesse publicar um livro, teria que pedir permissão. Ou falar sobre algo, teria que pedir permissão. Caso contrário, seria silenciado. Hoje em dia, porém, mesmo dentro de determinadas crenças e religiões, há sinais de mudanças. Isso é confortador e qualquer pessoa se sente grata pelos sinais de abertura. Como foram as visitas do Papa João Paulo II? Então, ele quis dizer aqui que é confortador quando qualquer pessoa se sente grata pelos sinais de abertura, né? Porque como a Márcia, eu acho que Deus é um só tem várias maneiras de demonstrar o que ele nos ensinou, né? O que ele quis nos ensinar. Como foram as visitas do Papa João Paulo II a uma mesquita e a uma sinagoga? Em parte como resultado dos ensinamentos espirituais que surgiram fora das religiões estabelecidas, mas também em decorrência da influência da antiga sabedoria do Oriente. Um número cada vez maior de seguidores das religiões tradicionais tem sido capaz de deixar de lado a identificação com a forma, o dogma e um sistema de crença rígido. Essas pessoas têm descoberto a profundidade original
que está oculta em sua própria tradição espiritual, ao mesmo tempo que encontra a profundidade, ao mesmo tempo que encontra a profundidade, né, dentro de si mesma, da religião que você está seguindo, né? De você, do que você acha certo, o que você não acha, né? Essas coisas é o que eu tô entendendo aqui, tá? Elas compreendem que seu grau de espiritualidade não está absolutamente relacionados com aquilo em que acreditam, porém que eles têm tudo a ver com o seu estado de consciência. Isso, por sua vez, determina como alguém age no mundo e interage com os outros. Aqueles que não são capazes de ver além da forma ficam mais arraigados às suas crenças, isto é, a seus próprios pensamentos. Então, tu fica só naquele teu pensamento, tu não tem outra ideia, né? Tu não tem certeza se aquilo é certo ou está errado. Então, se você procura pesquisa sobre outras crenças, outras culturas, outros países, aí tu vai se enchendo de coisas novas, né? Tu vai colocando coisas novas para dentro de si, que é histórias novas. Hoje em dia, estamos testemunhando não apenas uma influência sem precedentes da consciência, como também uma resistência e uma identificação do ego. Quer dizer que quando a gente não quer aprender, é o ego que não deixa, então? É isso que eu estou entendendo. Há instituições religiosas abertas à nova consciência, enquanto outras endurecem suas posições doutrinárias e se tornam parte de todas aquelas estruturadas. Como é que é? Eu vou ler de novo para entender, tá? Há instituições religiosas abertas à nova consciência, quer dizer que tem outras pessoas que estão abertas, enquanto outras endurecem suas posições doutrinárias e se tornam parte de todas aquelas estruturas artificiais que o ego, cai aqui novamente o ego, coletivo, que é a massa, né, digamos, usa para se defender e revidar. Quer dizer que se tu vem com coisas novas, eu não aceito porque não é para mim. Mais ou menos isso, né? É o que eu tô entendendo, tá? Para mim. Algumas igrejas e seitas, assim como determinados cultos ou movimentos religiosos, são em essência entidades egóicas coletivas, uma vez que se identificam rigidamente com suas convicções mentais. A exemplo do que fazem os adeptos de qualquer ideologia política fechada a todo tipo de interpretação alternativa da realidade. Mas o ego, vamos aqui de novo, mas o ego está destinado a se dissolver e todas as suas estruturas rígidas, sejam elas institucionais religiosas, corporações, governos ou entidades de outro tipo. Então, ele quer dizer aqui que a gente tem que estar aberto a novidades, né? A aprender. Na verdade, eu considero a aprender. Às vezes as pessoas estão rígidas, eu já fui muito rígida, agora eu já estou começando a não ter tanto. Então, é isso que ele fala, né? Pra gente não ser tão rígido, porque aí a gente tá aberto a outras coisas. Então, isso quer dizer que é o ego, então, está destinado a se dissolver e todas as suas estruturas rígidas, seja, né? Aí vou repetir aqui de novo, seja elas institucionais, religiosas, corporações, governos ou entidades de outro tipo, irão se desintegrar de dentro para fora. Então, quer dizer, ó, a mudança começa de dentro para fora, mesmo que pareçam estar profundamente protegidas. Mesmo que, né? As estruturas mais inflexíveis, as mais impermeáveis a mudanças, serão
As primeiras, as mais impermeáveis à mudança serão, né? Serão as primeiras a demorar, não, olha só, vamos lá que é para me entender direito. As estruturas mais inflexíveis, as mais impermeáveis à mudança serão as primeiras a desmoronar. Isso já aconteceu no caso do comunismo soviético. Por mais resguardado, por mais sólido e monolítico que se mostrasse, em poucos anos esse sistema se decompôs de dentro para fora, né? Então, de dentro para fora. A transformação é sempre de dentro para fora. Dentro para fora. Se você quer aprender algo, né? Se você está aberto a aprender algo, é de dentro para fora. Então, ninguém tinha previsto esse fato. Eu, com a idade que eu tenho, de 51 anos, eu já vi tantas mudanças, tantas coisas acontecerem, né? Tantas coisas que a gente falava que era verdade, depois não era verdade, e controvérsias, né? Então, a gente tem que estar sempre aberto. Ninguém tinha previsto esse fato. Todos foram surpreendidos e há muito mais surpresas aguardando por nós. Com certeza. A urgência da transformação. Quando se vê diante de uma crise radical. Aqui ele vai falar quando que a gente tem urgência, né? Quando se vê diante de uma crise radical. Nessa crise radical aqui, tanto pessoal como mundial, né? Que foi o caso do coronavírus, né? Do coronas ali, o vírus que deixou todo mundo de uma hora para outra trancados em suas casas. Eu lembro que no dia que fechou tudo, eu estava trabalhando e de uma hora, nós tudo tranquilo ali, de uma hora para outra, tivemos que fechar tudo e aquele tempo todo trancado dentro de casa, né? Que a gente não tinha certeza do que vinha pela frente. Então, para mim aquilo ali, agora já veio outra memória, para mim aquilo ali foi como se fosse uma guerra, mas uma guerra invisível, né? Que tu tava trancado dentro de casa, não tinha bombardeio, não tinha essas coisas, mas tinha aquele vírus que matava as pessoas mais frágeis, mais fracas, no meu ver, né? E que foi bem difícil para todos nós, né? Quando o seu antigo estilo de existir no mundo, de interagir com os outros e com o reino da natureza, que é aqui ele fala, né? Interagir com todos e com o reino da natureza também. Não funciona mais. Quando sua sobrevivência é ameaçada por problemas aparentemente incontornáveis. Uma forma de vida individual, bem como uma espécie, morrerá ou ultrapassará as limitações da sua condição por meio de um salto evolutivo. Acredita-se que as formas de vida no nosso planeta tenham se originado no mar, que seria, para mim agora já veio também na minha mente, a Arca de Noé, né? O que tem na Bíblia. Quando ainda não havia nenhum animal sobre a terra firme. Ah, tá. Ele vai mais além. Vamos ver aqui. O mar já estava cheio de vida. Então, a certa altura, uma das criaturas marinhas deve ter começado a se aventurar pelo solo. Talvez ela tenha se arrastado por alguns centímetros, depois exausta por causa da enorme força gravitacional do planeta. Pode ter voltado à água, onde a gravidade é quase inexistente, pois ali conseguiria viver com muito mais facilidade. Mais tarde, essa história aqui ainda não tinha escutado. Mais tarde, ela tentaria de novo e de novo. Muito tempo depois, esse ser se adaptaria à vida na Terra, desenvolvendo
pés em vez da nadadeira e pulmões em lugar de guelras. Ah, na Disney tem um videozinho de um gurizinho, de um peixinho. Ela vai amar as historinhas de filme, né? Na Disney tem, né, sobre essa história. Eu não tô lembrado o nome agora, mas eu já assisti 2 ou 3 vezes. Que é a família que vive dentro d'água e o gurizinho fica amigo de um, como se fosse Ariel, né? Fica amigo de um que mora na Terra e ele quer de todas as maneiras passar para a Terra, né? É bem bonita a história. É da Disney, eu sei que é da Disney. Então, olha só, é uma história dentro da outra, né? Parece improvável que uma espécie se impusesse em um ambiente tão estranho e sofresse uma transformação evolucionária, a não ser que fosse compelida a fazer isso por uma situação extrema, né? Aqui já vem a história de vida que quando, né, a gente precisa, a gente se transforma e vai atrás de outras coisas, né? Talvez uma grande área de mar tenha passado a receber um volume cada vez menor de água no oceano principal, o que ao longo de milhares de anos poderia forçar os peixes a deixar seu habitat e evoluir, né? É bem o que conta na historinha da Disney. Responder a uma crise radical que ameace nossa própria sobrevivência. Esse é o desafio que se apresenta à humanidade neste momento. O distúrbio da mente humana egóica. Identificado há mais de 2.500 anos pela antiga sabedoria dos mestres e agora ampliado pela ciência e a tecnologia. E pela primeira vez algo ameaçador à sobrevivência do planeta. Até pouco tempo atrás, a transformação da consciência humana também apontava por sábios do passado. Era não mais do que uma possibilidade compreendida por alguns raros indivíduos, independentemente de sua formação cultural e orientação religiosa. Um aflorescimento disseminado da consciência da nossa espécie não aconteceu porque, até então, isso não era imperativo. Uma parte significativa da população do planeta logo entenderá que isso já não aconteceu, que nossa espécie está diante de uma escolha radical, evoluir ou morrer. Uma porcentagem ainda relativamente pequena da humanidade, mas que cresce com rapidez, já está vivenciando o rompimento com os antigos padrões mentais egóicos e a emergência de uma nova dimensão de consciência, né? O que está surgindo agora não é um sistema inédito de crenças, não é uma religião diferente, não é uma ideologia espiritual, nenhuma mitologia. Estamos chegando ao fim não só das mitologias, como também das ideologias e dos sistemas de crenças. A mudança é mais profunda do que o conteúdo da nossa mente e do que nossos A mudança é mais profunda do conteúdo de nossas mentes do que de nossos pensamentos. Na verdade, na existência da nova consciência está a transcendência do pensamento. A recém-descoberta capacidade de nos elevarmos ao pensamento, de compreendermos uma dimensão dentro de nós que é infinitamente mais vasta do que ele. Já não extraímos nossa identidade. Com a correria do dia a dia do trabalho, né, tu acaba que nem se percebendo tanto.
o sentimento de quem somos, do fluxo incessante do pensamento. Nós temos vários pensamentos, né? Só temos que saber controlar. Que na antiga consciência considerávamos ser nós mesmos. E para um indivíduo é uma libertação saber que ele não é aquela voz dentro da cabeça. Eu entendo muito sobre isso aqui. Como entendo. A voz que está dentro dessa cabeça, né? É essas coisas que tu tem que prestar atenção, né? Não, tu acaba que enlouquecendo, na verdade, que nem ele está falando aqui, né? Sobre a mudança do mundo, e que se tu não começa a se perceber, se tu não começa a prestar atenção em coisas à sua volta, você vai achar que essa voz dentro da sua cabeça, né? Então, tem que começar a prestar atenção em tudo que acontece à sua volta para você ver que é normal. Normal, entre aspas, né? Quem ele é então, né? Então ele vai perguntar, ele tá perguntando assim: quem é ele então? É aquele que compreende isso. A consciência que é anterior ao pensamento, ao espaço em que este ou a emoção ou a percepção sensorial acontece. O ego, então ele está falando aqui novamente do ego, não é mais do que isto. Identificação com a forma, ou que basicamente corresponde à forma de pensamento. Se o mal tem alguma realidade, ela é uma realidade relativa e não absoluta, esta também é uma definição dele. Identificação com a forma, formas físicas, formas de pensamentos, formas emocionais. Isso resulta de uma total falta de consciência da nossa ligação com o todo, da nossa unidade intrínseca com todos os outros e com a origem. Esse esquecimento é o pecado original, o sofrimento, a ilusão. Então, aqui ele fala, né, que por causa disso a gente tem todo esse sofrimento, por causa do ego. Então, quando essa ilusão da completa separação governa tudo, o que pensamos e fazemos, que tipo de mundo criamos? Que tipo de mundo nós criamos? A partir da hora que você começa a ter consciência, qual o mundo que você começa a criar? Vamos ver o que ele fala. Para responder a essa pergunta, observe como as pessoas se relacionam entre si. Leia um livro de história ou veja o noticiário da televisão hoje à noite, com atenção. Se as estruturas da mente humana permanecem imutáveis, vamos sempre terminar recriando fundamentalmente o mesmo mundo, os mesmos males, o mesmo distúrbio. Por isso a atenção aqui, né? Atenção plena, né? No agora. E o que está à sua volta, o que você está fazendo. Um novo céu é um novo céu e uma nova terra, né? Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente presta atenção, a gente cria nova terra dentro da gente mesmo, né? Porque aí tu começa a prestar mais atenção, nas coisas e assim tu vai se percebendo e vai mudando também um pouco. Ai, aqui tá frio, a minha garganta já ficou ruinzinha. Por causa do frio, né? Um friozinho gostoso, não tá tão frio, mas tá frio pra nossa época. Há uma profecia bíblica que parece mais aplicável agora do que em qualquer outra época da história humana. Ela aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e fala do colapso da ordem mundial existente e do surgimento de um novo céu e uma nova terra. Precisamos entender que o céu mencionado, aí agora vem aqui, né?
Aí ele vai explicar. Precisamos entender que o céu mencionado nesse contexto não é um local, e sim o reino interior da consciência. Eu entendi isso já na hora. Esse é o significado esotérico do mundo. Esse é o significado esotérico do mundo. O céu do nosso mundo, do nosso ser, né? E esse é também o significado dos ensinamentos de Jesus. A Terra, por outro lado, é a manifestação externa da forma. Então, o céu que ele fala aqui é sobre nós mesmos, né? Como a gente reage em situações e situações. A Terra, por outro lado, é a manifestação externa de fora, da forma, que é sempre um reflexo do interior. A consciência humana coletiva e a vida no nosso planeta estão intrinsecamente interligadas. Nem eu já entendi aqui, que estamos todos ligados, né, de uma forma ou de outra. Um novo céu é o surgimento de um estado transformado da consciência humana, enquanto uma nova terra é o reflexo do reino físico. Então, eu vou ler aqui de novo. Ó. Um novo céu é o surgimento de um estado transformado da consciência humana, enquanto uma nova terra é o reflexo do reino físico, né? Como a pessoa mudou um pouco, então ela já vai começar a ver de outra maneira. A vida humana e a consciência humana estão ligados de modos inerentes à vida do planeta. Por isso, à medida que a consciência antiga se dissolve, tendem a ocorrer manifestações naturais de sincronismos geográficos e climáticos em muitas partes do globo, algumas das quais temos testemunhados. Esse aqui do globo, né? A gente da Terra, a gente tem que cuidar da Terra, né? E tem várias formas de cuidar da Terra, né? De cuidar de nós, de cuidar do planeta. Tem muita gente fazendo o papel, né? Deles, né? E cuidando. E temos que fazer o nosso papel também, por menorzinho que seja. Aí aqui ele vai falar do ego. O ego, o estado atual da humanidade. As palavras não importa se são verbalizadas e transformadas em sons, ou se permanecem como pensamentos, podem lançar um encanto como hipnótico sobre nós. É muito fácil nos perdermos por causa delas. Sermos hipnotizados pela crença implícita de que, quando vinculamos um termo a alguma coisa, sabemos o que ela é, mas na verdade não sabemos. Apenas encobrimos o mistério com um rótulo. Tudo, um pássaro, uma árvore, uma simples pedra, e certamente um ser humano é em última análise incognis. Como é que é? Vou ler de novo para entender. Ó, apenas encobrimos o mistério com um rótulo. Tudo, um pássaro, uma árvore, uma simples pedra e, certamente, um ser humano e, em última análise, incognoscível. Isso ocorre porque todas as coisas têm uma profundidade insondável. Tudo o que podemos perceber, sentir e pensar a respeito é a camada superficial da realidade. A camada de cima. Ah, isso aqui eu já me lembro da doutora que eu gosto de escutar, que é a doutora Cássia Rodrigues, que ela fala muito sobre o iceberg, né? O iceberg. Que a gente vê só a camada de cima, né? E aqui sobre ser hipnotizado me lembrou a sereia nos filmes, né? Principalmente
de piratas, que tem muito, né, que é um dos lugares que eles vão, que é as sereias, né, o canto das sereias, né, que hipnotiza. Então a gente tem que cuidar muito de sonhos que escuta essas coisas, né? Menos do que a ponta do iceberg, né? Sobre a aparência superficial. Todas as coisas estão ligadas não apenas a tudo o que existe, como também à origem de toda a vida da qual procedemos. Até mesmo uma pedra é mais facilmente uma flor ou um pássaro. Pode nos mostrar o caminho de volta a Deus, a origem a nós mesmos. Quando olhamos para algo assim, ou seguramos e depois o deixamos ir, sem lhe impor uma palavra nem um rótulo mental, uma sensação de assombro, de maravilha surge dentro de nós. A essência desse elemento comunica-se conosco de modo silencioso e reflete nossa própria essência para nós. Isso é o que os grandes artistas sentem e conseguem transmitir com a sua arte. Van Gogh não disse: isto é apenas uma cadeira velha. Depois sentou-se de frente para a tela e pegou o pincel. A cadeira em si tinha um valor irrisório. A pintura desse mesmo objeto vale hoje milhões de dólares. Né? Então, aquela cadeira que, às vezes, muitos, né, e eu até há pouco tempo também eu achava que era, uma cadeira que a gente acha que é simples uma cadeira, não, né? Ela, agora vem aqui no meu pensamento, ela serviu para ele se sentar e fazer a pintura na tela dele com mais calma, com mais leveza, né? Então, a cadeira não é uma simples cadeira, né? Aí com esse desenho, né, que vale hoje milhões de dólares, né? Sempre que não encobrimos o mundo com palavras e rótulos, retorna a nossa vida a sensação do milagre, que foi perdida muito tempo atrás, quando a humanidade, em vez de usar o pensamento, deixou-se possuir por ele. Deixou-se possuir por ele. Uma profundidade volta à nossa vida. As coisas recuperam sua novidade, seu frescor. E o maior de todos os milagres e vivenciam o eu essencial antes de qualquer palavras, pensamentos, rótulos mentais e imagens. Para que isso aconteça, precisamos desvincular nossa percepção do eu, da existência de todas as coisas que se misturaram ou se identificaram com ele. Então, aqui, precisamos, né? Para que isso aconteça, precisamos desvincular nossa percepção do eu, né? Da existência de todas as coisas que se misturam ou se identificam com ele. Então, precisamos nos escutar mais, né? Nos silenciarmos mais para nos entender. Este livro trata justamente dessa separação. Então, vamos lá. Estou anotando aqui que eu gosto de separar, de cuidar. Gosto de anotar. Quanto mais rápido somos em ligar rótulos verbais ou mentais às coisas, pessoas ou situações, mais superficial e sem vida nossa realidade se torna. Assim, mais fracos nos mostraremos em relação a ela, ao milagre da vida que continuamente se desenrola dentro de nós e ao nosso redor. Com essa atitude, podemos ganhar inteligência, mas perdemos sabedoria, assim como alegria, amor, criatividade e vivacidade. Essas qualidades ficam ocultas na lacuna silenciosa entre a percepção e a interpretação.
É evidente que necessitamos usar palavras e pensamentos. Ambos têm sua própria beleza. No entanto, será que precisamos ser aprisionados por eles? As palavras reduzem a realidade a algo que a mente humana é capaz de entender, o que não é muita coisa. A linguagem consiste em 5 sons básicos, que se originam das cordas vocais. Eles são as vogais A, E, I, O, U. Eu tinha pensado nessas aqui, porque a gente junta com as consoantes, né? Vamos ver aqui. Os outros sons são consoantes produzidas pela pressão do ar. S, F, G e assim por diante. Você acredita que uma combinação desses sons básicos é suficiente para explicar quem você é? O propósito supremo do universo, ou até mesmo que uma árvore ou uma pedra são em essência? Vamos ver, né? Aqui, ó. O eu ilusório. O eu ilusório. A palavra eu incorpora a palavra eu incorpora o maior erro e a verdade mais profunda. Vamos lá ver. Não tinha pensado isso. O maior erro e a mais verdade profunda. Dependendo de como é utilizada. No uso convencional, não só é um dos termos empregados com maior frequência, justamente com as palavras correlatas mim, meu, comigo e etc. Como é um dos mais enganosos na sua aplicação cotidiana normal. Eu contém um erro primordial, uma percepção equivocada de quem a pessoa é, um sentido ilusório da identidade. Isso é o ego. Tô começando a entender. É o que Albert Einstein, que possuía um admirável entendimento não só da realidade, do espaço e do tempo, como da natureza humana, chamou de ilusão de óptica da consciência. Ilusão de óptica da consciência. Essa identidade ilusória se torna, então, a base de todas as interpretações, ou melhor, das más interpretações posteriores da realidade, de todos os processos de pensamento, das interações e dos relacionamentos. A realidade do indivíduo passa a ser um reflexo da ilusão original. Tá. O lado bom disso é que, se formos capazes de reconhecer a ilusão como tal, ela se dissolverá. A identificação da ilusão é seu fim. Entendi agora. Sua sobrevivência depende do nosso erro em considerá-la a realidade. Quando compreendemos quem não somos, a realidade do que somos parece por si mesma. Isso aqui quando a gente quer se conhecer realmente, né? Que aí a gente vai atrás de quem é. Isso é o que acontecerá enquanto você estiver lendo devagar e cuidadosamente este capítulo. E o próximo, que trata do mecanismo do falso eu. Falso eu. Aqui chamamos ego.
O falso eu, que seria o ego, né? Que é o ego. Seria não, que é o ego. Quando a gente não se conhece, quando a gente não se conhece realmente, né? É o que eu estou entendendo. Vamos ver. Assim, qual é a natureza dessa identidade ilusória? Aquilo a que costumamos nos refere quando dizemos eu não é quem nós somos, por um ato monstruoso de reducionismo à profundidade infinita de quem somos confundindo-se. Não, vamos lá de novo. Por um ato monstruoso de reducionismo à profundidade infinita de quem somos, confundiu-se com um som produzido pelas cordas vocais ou pelo pensamento do eu na nossa mente e com qualquer outra coisa com que o eu esteja identificado. Portanto, a quem se refere o eu comum e os termos relacionados mim, meu ou comigo. Quando uma criança aprende que uma sequência de sons produzidas pelas cordas vocais dos pais é seu nome, ela começa a fazer com que uma palavra que sua mente se torna um pensamento. Responda a quem ela é. Nessa fase, uma criança se refere a si mesma na terceira pessoa. João está com fome. Pouco tempo depois, aprendem a palavra mágica eu e a equiparam a seu nome ao seu nome, a qual já atribuíram o significado de quem elas são. Então, outros pensamentos aparecem e se fundem com a percepção original do eu. O passo seguinte são pensamentos de mim e meu para designar as coisas que, de alguma forma, são parte do eu. Isso é a identificação com objetos. O que significa conferir às coisas, em última análise, pensamentos que representam coisas, uma percepção do eu, extraindo assim uma identidade delas. Quando algo que a criança chama de meu brinquedo se quebra ou é tirado dela, surge um intenso sofrimento. Verdade. Não porque o objeto tem um valor intrínseco, a criança logo perde o interesse por ele e o substitui por outro item qualquer, e sim, por causa do pensamento meu. O brinquedo torna-se parte do desenvolvimento da percepção da identidade do eu. Desse modo, à medida que a criança cresce, o pensamento original do eu atrai outros pensamentos para si mesmo e passa a se identificar com diversos elementos, como nacionalidade, gênero, raça, religião, profissão, bens materiais e corpo percebido pelos sentidos e etc. Outras coisas com as quais o eu se identifica são papéis, pai, mãe, marido, esposa e assim por diante. Opiniões e conhecimentos acumulados. O gosto e o não gostar. Não, o gostar e o não gostar. Além de fatos que aconteceram no passado e cuja lembrança são pensamentos que posteriormente definem a percepção da identidade como eu e minha história,
Esses são apenas alguns dos aspectos dos quais as pessoas extraem sua percepção de quem elas são. No fim das contas, eles não passam de pensamentos reunidos de maneira precária por conterem todos os sentidos da identidade egóica. Essa construção mental é aquilo a quem, em geral, alguém se refere quando diz eu. Para ser mais preciso, na maior parte do tempo, não é a pessoa que está faltando quando pronuncia ou pensa eu, mas alguns aspectos dessa construção mental. Muito bom, dona Márcia. Isso aí. Isso aí. Eu lendo aqui já pensando umas coisas aqui. É bom a gente aprender, né? Como é bom. Mas alguns aspectos dessa construção mental, a identidade egóica. Após o processo do despertar, aí aqui ele vai falar, né? Após o processo do despertar, a palavra eu ainda é usada. No entanto, ela passa a vir de algum lugar muito mais profundo dentro de nós. Eu estava pensando sobre isso também. Quase todas as pessoas ainda estão identificadas com fluxos incessantes da mente, do pensamento compulsivo, em sua maior parte repetitivo e sem importância. Aqui, repetitivo, sem importância, lembra muito daqueles filmes Walking Dead, né? Aqueles zumbis, né? Que só pensam em fazer coisas e nem não pensam muito no que estão fazendo. Não existe nenhum eu fora dos seus processos de pensamentos e das emoções que os acompanham. E é esse o significado de ser espiritualmente inconsciente. E é esse o significado de ser espiritualmente consciente. Quando informadas do que existe uma voz na sua cabeça que nunca para de falar, as pessoas costumam ter duas reações, ou perguntam que voz, ou a negam com raiva. E isso, sem dúvida, é a própria voz. Aquele que pensa a mente não observada, podemos considerá-la quase uma entidade que se apossou das pessoas. Há quem nunca se esqueça da primeira vez que conseguiu romper a identificação com seus pensamentos, momento em que foi capaz de sentir brevemente a mudança de identidade. A gente não esquece. Deixando de ser o conteúdo da sua mente para se tornar a consciência lá no fundo. No caso de outros indivíduos, isso acontece de uma maneira tão sutil que elas mesmas percebem ou apenas tornam uma abundância de alegria ou paz interior, sem saber o que originou esses sentimentos. Verdade. Agora que ele vai falar sobre a voz na nossa cabeça. E eu vou deixar para depois. Por quê? Por que você vai deixar para depois, Márcia? Porque já é 53 minutos de vídeo e fica mais difícil de se ler. Eu vou fazer uma pausa, depois eu volto de novo com a continuação deste livro que está sendo muito bom. E eu espero que quem esteja escutando também esteja gostando, né? Que aqui é um conhecimento que eu estou aprendendo, passando para mais alguém também, que é muito bom você estar sempre aprendendo, tá? Uma ótima tarde, um bom almoço para quem almoçou, uma ótima tarde, uma boa noite e muito obrigada por tudo.